Politécnico de Beja, desejar aos alunos e alunas em primeiro lugar, mas também aos professores e a todo o corpo desta importante escola, desejar bons êxitos, e estamos no início do ano, um bom ano. Os Politécnicos estão a consolidar uma posição importante na formação em Portugal, no sistema de ensino superior em Portugal. Apenas uma correção, eu já era professor catedrático convidado na lusófona, mas em várias áreas, e apenas essa que eu referiu, mas atualmente não sou, e portanto fica essa correção, desempenho outras funções noutros sítios. Eu, perante o desafio que a professora me fez, selecionei e procurei refletir sobre um conjunto de tópicos que atravessam esta trilogia Economia, Sociedade e Trabalho, com o trabalho no centro da reflexão. A interrogação é que rumos, mas nós não podemos definir para onde vamos sem saber de onde vimos e onde estamos, e é um bocado essa mensagem que aqui procurarei trazer. Posto isto, pequenas considerações sobre o lugar e o valor do trabalho. Eu não vou desenvolver este subtema, lembro apenas, e em particular gostava de deixar uma observação forte aos mais jovens, aos alunos, que nós estamos habituados a ver referências ao trabalho centradas na economia e, no contexto atual, muito em lógicas do pensamento dominante da economia. Não há apenas um pensamento na economia, podemos identificar múltiplos ângulos e sensibilidades do pensamento económico, mas a dominante hoje é muito neoliberal e, portanto, tende a colocar-nos o trabalho debaixo de determinismos económicos. E é bom lembrar que o trabalho é elemento central da economia, mas também da sociedade. E lembrar que nós falamos hoje muito do trabalho digno, e ainda bem, a Organização Internacional do Trabalho, que não é nenhuma organização dos trabalhadores, mas é a Organização Mundial, cuja composição tripartida é um exemplo durante um século, completa 100 anos em 2019, e de compromisso entre governos, patrões e trabalhadores, que a Organização Internacional do Trabalho tem como grande tema da sua agenda o trabalho digno, mas ia eu a dizer, o trabalho nem sempre foi digno. E durante longos períodos da história, o fundamental daquilo que hoje é a densidade do conceito de trabalho era a atividade de escravos. Lembrar apenas, depois se quiserem, é apenas uma questão de me pedirem algumas das coisas que eu vou referir, posso enviar os textos. Mas eu anteontem estava a preparar isto e lembrei-me de um texto publicado por mim e pelo professor Luís Estanque, da Universidade de Coimbra, há 6 anos atrás, publicado em Portugal e no Brasil, um texto pequeno em defesa da dignidade do trabalho e que teve no Brasil uma difusão imensa. E nós dizemos logo na entrada que o campo laboral tem revelado ao longo da história e continua a revelar concepções antagónicas sobre o trabalho. Por vezes o trabalho, e em particular o trabalho assalariado, é encarado como uma mera mercadoria, e eu digo, hoje não é por vezes, é a maior parte das vezes. Outras vezes como uma tarefa, uma atividade que, além de ser vital para a sociedade, confere dignidade e respeito àqueles que a executam. E nesta construção de dignidade para o trabalho, esta construção foi sustentada em 2 correntes fundamentais. Para uns, o trabalho tem essa dimensão central, porque preserva uma dimensão ética e de prazer, é fonte de dignidade, de realização de obra, e lembremos o pensamento de Lutero, depois o desenvolvimento das ciências sociais, do Max Weber e outros. E para outros,
é sinónimo de atividade e energia transformadora, ou seja, é fator de produção, é fundamento do valor de produção, como foi consagrado pela teoria do valor de trabalho, portanto, os clássicos da economia, desde Adam Smith a outros, e também o Marx e o pensamento marxista. Mas é curioso porque estes dois pensamentos, que em alguns aspectos são antagónicos, assumem a valorização do trabalho exatamente pela mesma razão. Posto isto, deixo-vos apenas aqui ligeiras... falar da centralidade e do lugar do trabalho levava-nos a uma longa reflexão, não temos tempo para isso, mas aqui relevo o valor do trabalho e o seu lugar central por ser fundamento do valor de produção, daquilo que se produz, em atividades desde o setor primário, secundário, terciário, em tudo que se faz, por ser determinante no reconhecimento da sociedade. O trabalho é o espaço e o elemento da relação do indivíduo, de cada indivíduo com o exterior, com tudo o resto na sociedade. Desde logo com a sua própria família. E, portanto, o trabalho é socialmente útil, é indispensável, é fator de socialização. Nós vivemos mais tempo no trabalho que em qualquer outro espaço. Obriga a aprendizagens e formações e qualificações, mas o seu desenvolvimento exige novas, exige reformulações, e isso é um aspecto importante quando discutimos a questão do aprender ao longo da vida, mas desde já deixo uma observação. Não é nenhuma descoberta da modernidade o aprender ao longo da vida. Isso é... Nós não tínhamos a sobrevivência da espécie humana se não tivéssemos essa aprendizagem. O que hoje se faz é de formas diferentes e a escola tem um papel muito central. E quando falamos de trabalho e falamos de ensino politécnico, até que estamos a perceber bem quais são as relações que aqui se estabelecem. O trabalho está central e vai estar cada vez mais num aspecto fundamental das sociedades de hoje, e os jovens têm que pensar muito isto, que é a relação metabólica homem-natureza, homem-sociedade-natureza, homem, entre aspas, homem e mulher, indivíduo humano. E termino este slide com esta observação para onde comecei. O trabalho não tem apenas dimensões económicas. O trabalho e as relações de trabalho têm dimensões económicas, sociais, culturais, profundamente culturais e políticas. E é preciso, quando se discute o trabalho e as relações de trabalho, é preciso estar a ver estas dimensões todas. Porque é que é proibido o trabalho escravo, ou o trabalho infantil, ou porque é que se estabelece o salário mínimo? Não é apenas por razões económicas. Também se pode fazer essa discussão, e é uma discussão interessante até no último século, mas pronto, resistemos isto. Quero agora rapidamente falar-vos desta questão, deste tópico, o trabalho como variável de ajustamento numa economia financeirizada, e a observação que vos faço é que, no meu entender, e de muitos estudiosos destas matérias e práticos, o trabalho está cada vez mais mercadorizado e nós precisamos meter travões a essa lógica de mercadorização do trabalho. E posto isto, deixo-vos aqui 5 tópicos que podem dar origem, se nós tivermos tempo ainda, a colocar algumas questões. 5 tópicos que resultam de reflexão, que em vários espaços da investigação e do estudo em Portugal têm sido feitos, mas refiro a esse propósito, permitem, os 3 grandes relatórios e os 16 barómetros e 10 cadernos que nos últimos 4 anos e meio publicámos a partir do Observatório sobre Crises e Alternativas, com participação de muita gente. O primeiro sobre a anatomia da crise, o segundo sobre a financiarização do capitalismo em Portugal e o terceiro, que tem por título, e saiu há poucas semanas, há 2 semanas, e foi apresentado pela primeira vez ao público a 21 de setembro na Gulbenkian. Tivemos a honra de ter o Presidente da Assembleia da República e um destacado
especialista destas áreas internacional, que é o Raymond Torres, a fazer a apresentação do livro, e que se intitula Trabalho e Políticas de Emprego, um retrocesso evitável. Ora bem, nestes trabalhos, como em muitos outros, o que é que se constata? Portanto, nesse relatório feito por uma... Portanto, estes trabalhos foram desenvolvidos por investigadores do Centro de Estudos Sociais, de várias áreas, da economia, da sociologia, da antropologia, do direito, mas também por muita gente da Universidade de Coimbra e outros. Estou-me a lembrar da socióloga Maria da Paz Campos Lima, que é docente na Dinamarca, que tem trabalhado nestes relatórios connosco, do professor de Direito e constitucionalista Jorge Leite, etc. etc. E dizia eu que nesse trabalho sobre a financiarização há vários aspectos que são relevados. As mudanças a que nós assistimos na estrutura da economia em Portugal, por exemplo, quando estudámos o setor das águas, o setor da construção civil, mas também a segurança social e as estruturas ligadas, porque falo de estrutura privada e pública, não é? O que nos mostram é que mais do que mudanças estruturais da economia, o que houve foi todo um processo que conduziu à financiarização da economia, que do nosso ponto de vista atingiu dimensões perigosas. E nós vimos depois o estourar da crise e o que era o aprisionamento da economia por parte do setor financeiro. Mas esse problema não está resolvido. E entretanto, alterou-se a posse de muita estrutura económica. Lembramos o que era a APT, o que é hoje a PT, proteção dos estrangeiros, mas não só. Então, no plano da banca foi uma alteração profunda. Nós, atualmente, temos um grupo financeiro predominante português. Todos os outros passaram para mãos ou de chineses ou de espanhóis, essencialmente, incluindo um na Catalunha. Já que estamos a falar na Espanha, um deles está pendurado na La Caixa, que é, como nós temos visto, um banco da Catalunha. E, portanto, o que é que isto implicará, esta mudança de posse da estrutura? É uma interrogação que está muito longe de ser analisada com a dimensão que existe. Verificamos também que no chamado período da crise, e eu gosto de fazer uma observação acerca da palavra, a palavra crise tornou-se uma instituição. Eu digo isto desde 2006, antes do eclodir da crise. A palavra crise tornou-se uma instituição a que sistematicamente se recorre, essencialmente para subjugar. É crise e, portanto, sujeita-te porque é crise. É, em muitos casos, uma criação. Não há crise, há crises, há mudanças, há transformações que podem ou não gerar crises no sentido mais objetivo da palavra. Mas nós tivemos em Portugal a gestão da chamada crise, portanto, o período pós-2010, ou se quisermos pós-2009-2010, 2009-2010 é o ano passado, se tivesse tempo gostávamos de falar disso, o que foi a discussão da Conferência Intergovernamental Mundial, que reuniu 168 países e da qual tive o privilégio de ser delegado português, e os compromissos que as maiores figuras do mundo, maiores figuras políticas, desde o Sr. Putin até ao vice-presidente da China, a secretários de Estado americanos, inúmeros chefes de Estado, etc., assumiram um compromisso de que aquilo jamais se repetia. E bastou um ano, a mudança de 2009-2010, para se ver que, afinal, quem ia pagar a fatura era o povo, e foi introduzida uma lógica económica de desvalorização interna, ou seja, em nome da competitividade e em nome de criar condições para pagar as dívidas, há que tornar o trabalho digamos, o fator de ajustamento que tudo resolve. E isto teve implicações gravíssimas, uma das quais foi a fragilização das instituições de regulação. No nosso primeiro relatório de 2013, nós demonstramos, e depois foi provado até a exaustão, que a transferência
de poder e de dinheiro do fator trabalho para o fator capital era monumental com essa alteração legislativa. Da ordem dos milhares de milhões de euros por ano. E isso, mais o facto de as instituições de regulação das relações de trabalho, das regulações de trabalho, como é a contratação coletiva, como é o diálogo social, desde a concertação social até o diálogo a nível das empresas, etc. Essas instituições foram alteradas porque foram alterados os poderes e as capacidades. E, portanto, houve uma transferência brutal de rendimentos e de poder. Agora estamos num período de recuperação económica e de recuperação do emprego, isso é importante, mas há que não embalar e sermos objetivos. Ou seja, o turismo é muito importante, deve ser apoiado, mas o turismo, neste impulso, até, podemos dizer, os nossos estudos vão até maio do passado, o turismo dá sinais de uma especialização da economia portuguesa muito afunilada e, portanto, ao contrário do que é preciso, que é a diversificação da economia, e, portanto, muito afunilada e muito assente em baixos salários. E baixos salários criam outras dinâmicas negativas. Daí resulta... entretanto, deixem-me colocar esta observação. Mas a conjuntura é-nos favorável neste momento. E, portanto, deve aproveitar-se a conjuntura interna e internacional, mas fazer um forte esforço para que o turismo e os seus resultados ajudem à tal diversificação da economia e não afunilem. E é imperioso um esforço enorme para valorizar o trabalho. Salários, qualificações, trajetórias, etc. Porque o emprego, e nós fizemos 2 barómetros, um dos quais teve até bastante impacto a nível nacional, que mostra que há, de facto, mais emprego, mas não há o emprego com esta mudança que se exige. E isso não permite resolver problemas estratégicos do país. Designadamente, estancar a imigração e atrair os portugueses. Estamos numa universidade, eu gosto muito, ainda ontem dizia isto na Faculdade de Economia, em Coimbra, eu gosto muito de deixar este apelo. Por exemplo, quando falamos de empreendedorismo, falamos de outras coisas, preparemos-nos para um mundo onde é muito mais normal circular e há muitas pessoas que podem fazer a sua vida noutros espaços, mas façamos um apelo aos jovens portugueses. Preparem-se e tomem conta, ou melhor, tenham uma determinação forte em fazer o vosso futuro neste país e com o vosso futuro fazerem um futuro melhor do país. Essa é uma necessidade, senão não temos futuro. Eu estou-me a atrasar. Permitam-me agora falar, é a última parte, mas é um bocadinho mais longa, do futuro do trabalho e as opções coletivas da sociedade. E aí queria dizer-vos, para entrar, que há atualmente uma agenda forte sobre o trabalho. Há um artigo recente, um bocado ligeiro, mas é deste do sábado, domingo, já não me recordo, num jornal, se não estou a dizer, francês, em questão de depoimentos diversos, uma entrevista de uma comissária europeia, que diz, e eu acho com razão, que o trabalho está aí nas agendas políticas. Atualmente, nas eleições recentes nos diversos países, as questões do trabalho estão a assumir um relevo grande. E vão ter de assumir muito mais. Só que esta agenda vem envenenada, até agora. E é preciso tentar tirar-lhe o veneno. A discussão do trabalho vem sendo feita nestes moldes que eu aqui digo. Apresentam-nos o futuro entre visões apocalípticas do fim do trabalho, e eu já falarei disso, ou então o entendimento que as lutas laborais são um anacronismo. Nós temos ouvido, há pouco estava a falar das meninas Neves Corvo, a maior parte dos grandes grupos portugueses estão neste momento em tensões laborais.
caso do Neves Corvo, da PT Altice, da Alta Europa, da TAP, e podia falar de outros. E isto não é por acaso, resulta de aspectos que eu já aqui referi. Mas a consideração, ouvimos isso muito no discurso de comentadores que não sabem nada, sabem muito pouco do trabalho e da economia e das empresas. Por exemplo, comentários primários acerca do processo da Alta Europa, onde está em mudança o modo de organização do trabalho e não apenas o horário. Mas não existem, digamos que o futuro do trabalho colocado dentro destas vaias assusta e desarma, porque nega-se a importância do coletivo, apresenta-se as tecnologias como destruidoras de tudo e mais alguma coisa, e diz-se que a resposta coletiva é velha e, portanto, que isso não conta, cada um tem que responder por si. Fiquem a pensar sobre este cenário. E eu gostava, é o antepenúltimo slide, de deixar aqui algumas considerações. A primeira, sobre as tecnologias, a primeira coisa que quero dizer é isto. Nós estamos, diz é a quarta revolução tecnológica, há várias catalogações acerca da questão, mas sem dúvida que estamos numa fase de impulsos fortes, né, de introdução de tecnologias e de mudança contínua, muita propositada, às vezes até com vigarice, porque apenas se fazem pequenas mudanças para levar a que haja consumo de novos produtos e tecnologicamente não houve grande alteração. Nós, enfim, se tiverem aqui especialistas de computação sabem do que eu estou, e outros sabem do que eu estou a falar, ou se tiverem aqui especialistas de engenharia industrial também sabem do que eu estou a falar. Mas o que eu vos quero dizer é isto. As tecnologias estão aí e desde que a tecnologia esteja no prolongamento do ser humano, da mão humana, nós não temos que ter susto e não ter medo. Portanto, tomemos as opções sociais e políticas para que elas sejam utilizadas a favor da sociedade. Portanto, as tecnologias vêm destruir. Atenção! Em todas as revoluções, as chamadas revoluções tecnológicas, foi sempre pré-anunciado que as tecnologias iam destruir. E sempre se confirmou que criaram mais emprego do que destruíram emprego. Destruindo emprego e, em alguns casos, destruindo milhões e milhões de empregos, mas depois acabaram por criar mais. Isso agora não vai acontecer. É curioso, anteontem eu estava numa reunião de trabalho com o Presidente do Conselho de Reitores, com o António Cunha, reitor da Universidade do Minho, a que também pertence, e ele é um especialista das questões tecno, e ele ia discutir, até a propósito de projetos que vão aí surgir, então, e a robotização, mas isto é um dado adquirido. E depois olhou para mim, como ele sabe o que é que eu penso, disse, não, estou de acordo, vamos lá ver se é desta vez que a robotização vai provocar isto. Porque ainda há poucos anos era anunciado que ia provocar e não provocou. Como não provocou outras coisas. Mas que estão aí os robôs, que está aí o digital, que está aí a inteligência artificial, tudo isso são factos objetivos com que nós devemos conscientemente trabalhar. Depois há um deslumbramento no discurso político, e ainda bem que vi as duas últimas numa parte, uma intervenção e outra, que um discurso político, quando não tem outra coisa para falar de modernidade, faz um bocado de elevação das tecnologias e está em um discurso moderno e um deslumbramento sobre as tecnologias. E, por exemplo, em relação ao empreendedorismo tecnológico, as startups e outros campos que estão aí, eles são uma realidade, mas situam-se nos planos que aqui já foram referenciados. E atenção, porque nós estamos a assistir a um incremento e até um aumento do empreendedorismo tecnológico, e a iniciativa dos indivíduos é muito importante, e de pequenos grupos é muito importante, mas, ao mesmo tempo, a assistir
a um enorme domínio, a um crescente domínio dos grandes grupos. Se juntarmos os 5 maiores, a Google, o Facebook, a Microsoft, o Apple e a Amazon, eles são todos em crescimento e em domínio. E, portanto, como é que os pequeninos vão ter possibilidade de sobrevivência quando as regras e o controle dos mercados e etc. são feitos pelos outros? Não é uma coisa pequena. É preciso muita criatividade e é preciso muita intervenção social e política de quem tem que a fazer para que as coisas não descansem. Não descansem. Há muito discurso sobre o digital que é falacioso. Nós precisamos de ressituar e aumentar muito a chamada economia colaborativa. E quando falamos de economia colaborativa, lembremos formas conhecidas do passado. O cooperativismo, a economia social reformulada em muitos aspectos, a economia, dizia eu, a economia social, a economia solidária, um conjunto de atividades ligadas à administração, em particular até à administração local. Há muita coisa importante a fazer. Mas aquilo que está induzido no conceito de economia colaborativa é a afirmação que nos querem impingir de que a utilização do digital põe todos os que intervêm na sua utilização em pé de igualdade. E, portanto, tanto poder tem quem detém a tecnologia como quem presta um serviço pontual, como é o caso da Uber e de outras uberizações que andam aí, até na medicina, na cirurgia, etc. Portanto, isto não é assim. O digital, por si só, até nem altera grande coisa. Quando analisarmos, por exemplo, se formos analisar a sociedade americana sobre a evolução da produtividade e o digital, até se chega a conclusões preocupantes. Mas deixo-vos este alerta. Depois, a robotização e a inteligência artificial estão aí. Mas há muita coisa. Eu recordo-me, há 2 anos, eu estive em 2 conferências sucessivas onde especialistas diziam, eu repito, apenas há 2 anos, um português e um estrangeiro diziam que, por exemplo, a função dos médicos, por indução a profissão, e em particular até na cirurgia, que diziam que 80% das funções vão ser feitas por robotização e inteligência artificial e, portanto, a profissão de médico não tem grande futuro. Ou seja, vai ser reduzido o número dos médicos necessários. Não chegou a 1 ano e meio depois, a teoria já estava reformulada, já se dizia que os médicos, afinal, não vai diminuir o número de médicos. Porque basta introduzirmos aqui o pensamento de algumas ciências sociais, humanas e outros conhecimentos para percebermos que se muitas funções podem, nesta profissão, como na advogado, como na antiga tipógrafo, como em outras, se muitas profissões tendem a atividades que desempenhavam a serem substituídas por inteligência artificial, por robotização, etc., isso vai colocar outro tipo de exigências e vai trazer ao de cima outras necessidades da sociedade. E, portanto, o que nós estamos é perante a revolução das profissões, não perante o fim linear das profissões, que podem mudar para outra designação, até no caso dos médicos, penso que não mudará por muito e muito tempo, assim como no caso dos advogados, porque os advogados é outra profissão que vai acabar. Porque a generalidade dos pronunciamentos e do papel dos advogados pode ser substituída por programas, mete-se lá as posições de cada parte e sai o resultado. É não conhecer a sociedade. É negar os princípios das ciências sociais, da filosofia, da história, da antropologia, etc. Porque a sociedade humana não são máquinas, são seres humanos, têm cabeça, pensam. E, portanto, nós estamos aí e, desculpe, vou terminar enunciando apenas alguns temas que precisamos debater. Precisamos debater o emprego a sério. Mas porquê é que o objetivo do pleno emprego deve ser abandonado como está? Será que não é possível criar
novos empregos. Eu digo-vos, é apenas uma questão de utilização, de disponibilização de uma parte da riqueza existente que está a ser concentrada, e é possível criar milhões e milhões de novos postos de trabalho úteis, motivadores, para responder desde logo a ganhos da sociedade, o aumento da esperança de vida, a nova forma de organização face à presença das mulheres na sociedade e no trabalho, de estruturas que nós precisamos em função do tipo de concentração que temos das populações e abandono de outros. Se pensarmos na área ambiental, na área ecológica, há milhões e milhões de postos de trabalho úteis, necessários, altamente qualificados, motivadores que podem ser criados. O que é preciso é disponibilizar dinheiro. E ele está a ser concentrado, e isto é um problema. Debatermos o trabalho e as relações de trabalho. Aos jovens, deixo apenas telegraficamente esta observação. Muitas vezes dizem, o velho modelo de relações de trabalho é velho, portanto já não se conta com ele. E dizem-nos, agora é preciso ter em conta as formas de organização, as novas formas de organização de trabalho. E eu digo, sim, é preciso ter em conta as novas formas de organização, as novas formas de prestação, as novas formas de poder e das relações de poder que se estabelecem, que existem para negociar entre as partes privadas e o público, ou seja, entre o poder empresarial, o poder dos trabalhadores, o poder público esgrimido nos órgãos do Estado, mas em particular na governação. É preciso uma imensidão de outros fatores. Não é apenas olharmos as novas formas de organização, porque isso é submetermos ao determinismo organizacional de uma visão tecnológica mercantilizadora do trabalho. É necessário debatermos o salário, o tempo e o não trabalho. É um conceito que introduzi há bons anos e que gosto muito. Mas lembrem-se disto. O salário... E com certeza, se houver aqui muitos jovens alentejanos, os vossos avós, e em alguns casos até os pais, conheceram uma sociedade onde o salário era uma retribuição de subsistência, quando era, porque muitas vezes nem chegava à subsistência. Muito menos subsistência digna. O salário evoluiu. O salário deve ser uma parte da riqueza produzida e uma parte distribuída com justiça. Não deixemos recuar o conceito de salário. O outro é o tempo. Esta ideia de que o tempo nos pode... O tempo do trabalho e o tipo de contrato que temos, e os professores e professoras também do ensino superior sabem o que é, né? A carga de ocupações que são colocadas. O tempo é, como a saúde, um dos dois pilares da vida. Se nos infernalizam um tempo, infernalizam-nos tudo. O tempo é saúde e vida. O tempo é das pessoas. O tempo tem uma dimensão coletiva e uma individual, mas o tempo é daqueles fatores da nossa vida que é profundamente individual. Ai de nós quando entregamos o nosso tempo à gestão do patrão ou à gestão do serviço. É preciso ressituar o direito ao tempo e situar o não-trabalho. O não-trabalho não é o lazer. O não-trabalho é o tempo da ação cívica, da ação política, de formação, de participação cultural, enfim, e também de lazer a que temos direito. Mas há conceitos de trabalho e de tempo de trabalho e de tempo de não trabalho que têm que ser reformulados. E já agora tenha-se isto em conta. O turismo é uma atividade extraordinariamente importante na fase atual. Ela, em muitos aspectos, situa-se em dimensões do não-trabalho e não do trabalho. Mas ela é produtiva do ponto de vista económico e profundamente produtiva do ponto de vista social, cultural, etc. A outra questão é de desfazer nós gordos. E deixo-vos só 3 exemplos. Atualmente, inculcou-se na opinião pública, é impressionante. Se vocês um dia se derem ao cuidado de ver, quando estão a falar de direitos mínimos no trabalho e da lei no trabalho, aquilo que é dito por jornalistas e por comentadores, está inculcado na sociedade portuguesa que desde que
sejam cumpridos os mínimos, está cumprida a lei. E, portanto, a ideia de que atribuir direitos acima dos mínimos ou salário acima do mínimo é uma espécie de benesse. Isto é um absurdo. Os mínimos, na lei sobre o trabalho, estão ao mesmo nível de todos os mínimos que se estabelecem na sociedade, ou seja, são barreiras abaixo das quais não se pode passar. Mas apenas como ancoradouro para que a vida da sociedade se construa acima desses mínimos. Estão a entender? Por exemplo, eu arrepio-me quando falo, às vezes interrogo estudantes de mestrado, doutoramento, então estás a trabalhar, então, e quanto ganhas? Até nem ganho mal, né? Então, ganho acima do mínimo, ganho mais 50 euros, mais 100 euros, e não ganho mal. Mas tens noção do que é o valor do trabalho? Bom, vocês viram, como eu, a propósito da Alta Europa, uma notícia repetida até à exaustão. Os trabalhadores não aceitaram a proposta inicial, agora vamos ver como é que ocorrem as negociações, de passarem a trabalhar ao sábado. E, então era dito, e a empresa oferece o que a lei estabelece mais 175 euros. E, visto pelo mínimo que está na lei, isto é verdade. Só que o contrato que enquadrava as relações de trabalho na Alta Europa, o contrato que enquadrava, e os contratos têm valor de lei, é uma coisa que pouca gente considera, mas é assim, está na lei portuguesa, está nas normas internacionais, é um princípio da OIT, a contratação coletiva tem valor de lei, portanto, igual a qualquer outra lei. O contrato da Alta Europa estabelecia, e repito, é tão lei como o mínimo da lei, que esse trabalho era pago pelo valor que agora a administração propõe, mais 225 euros. Ou seja, o mínimo da lei, mais os 75, mais os 175, mais os 225. Mas não houve ninguém a dizer, não, a proposta da empresa é isto acima da lei mínima, mas é 225 euros abaixo da lei que estava estabelecida para eles, para funcionar na Alta Europa. É um exemplo dos mínimos. O papel da negociação coletiva já referi, termino mesmo com o último nó ordem. Estamos em tempo de discussão do Orçamento de Estado e aí estamos num estabelecimento de ensino público e há aí muitas discussões. Por exemplo, uma das que nas últimas semanas chama a atenção é esta. Fala-se muito da necessidade da modernização da administração pública. E é verdade. É necessário mesmo modernizar. Só que, quando nós vamos analisar o que é que faz falta na administração pública? Em primeiro lugar, será que as tecnologias e o conhecimento são a primeira falta da administração? Eu digo-vos, seguramente não. Na maior parte dos casos, temos tecnologia suficiente, ou quase suficiente, isso recompõe-se com poucos tostões, e temos excepcional conhecimento. Há uma coisa que a escola portuguesa, a todos os níveis, demonstra. É que tem mais capacidade, demonstrou ao longo dos anos, e é capaz de formar com qualificações em níveis acima daquilo que o modelo de desenvolvimento da sociedade exige. E é por isso que nós temos milhares e milhares de portugueses que imigram com qualificações e imigram e as suas qualificações são reconhecidas. Nós temos excelentes. Temos déficits ainda na escola, nós vimos de um patamar muito baixo, temos déficits, é preciso corrigir, muito debate sobre isto, mas para vos dizer, o problema da administração, inclusive das universidades, não é a falta de conhecimento, de capacidade técnica e científica das pessoas, e dos professores e dos investigadores em particular, e em muitos casos também não é da tecnologia, eu preciso de mais isto ou aquilo, coisas pontuais. É das pessoas. Serviços exauridos, os quadros esgotados, exigências que não permitem desenvolver bem a sua atividade. Então, façamos este debate. E termino mesmo, pedindo perdão pelo alongamento, apenas com uma mensagem que retrata muito do que eu estive a dizer. E que diz, assumindo a tecnologia como instrumento e não como fim, o futuro do trabalho e do emprego dependerá, sobretudo, do modo como as relações de poder
e as instituições jurídicas e políticas, e podemos acrescentar e sociais, etc., evoluírem na sua natureza e estrutura em interação com as tecnologias dinâmicas dos mercados, mas não necessariamente sujeitas a elas. Bom trabalho, boa confiança e parabéns.